Então, irmãos, alegria poder estar aqui, né? Talvez as pernas não estejam tão alegres, né? Mas o coração está. E quando domingo, foi domingo, né? Domingo, eu estava aqui cedo, o pastor falou, abram aí em Marcos, e meu Deus, será que ele vai lá onde eu estou estudando? Aí Marcos 3, eu falei, opa, foi perto. Depois, se o pastor vai pregar em Marcos 4, vai sobrar o que para mim? Do jeito que ele prega, versículo por versículo, eu falei, nossa, vai sobrar o que para mim se for? Aí até que vim, o pastor ficou no 3 mesmo, e sobrou Marcos 4. Irmãos, ficar aqui na frente é bom, porque você valoriza bastante o seu pastor. Quando você começa a vir na frente, trazer mensagem, você começa a ver que pensa que é ter uma igreja, ter um pastor. E para você pregar uma mensagem de vez em quando, tudo bem, agora para você pregar todo domingo, de manhã e de noite, é só pela misericórdia mesmo e uma pessoa realmente direcionada por Deus para fazer o trabalho. Nós vamos ler aqui então em Marcos 4, e são 9 versículos que eu escolhi para a gente fazer o estudo junto. Então eu vou ler o primeiro versículo aqui de Marcos 4, aí depois 8 irmãos aí vão fazer a leitura dos outros até chegar no 9, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galiléia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Assim eles ensinavam muitas coisas por palavra no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e eram as aves que a comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto no ser profundo da terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caminhou por a terra e deu fruto, e ficou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido, ouça. Amém? Então Jesus terminou dizendo, né? Se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Muito bom. Então, irmão, em quantas partes se divide uma planta? Essa é uma pergunta minha. Em quantas partes se divide uma planta? Alguém gostaria de dizer aí? Pode chutar? Pode. 3. 4, errou. Quer mais um? Quer chutar? Ninguém chuta mais, amigo. Hã? Falando que errou, já ninguém chuta mais. Então, 5 partes? 5 partes. Muito bem, Eu Silvana. contei aqui, fui contando. Silvana acertou. Silvana, divide em 5 partes. Já que você contou no dedo, você
sabe quais são elas? Eu acho. Fale. Raiz, caule, tronco, folha e fruto. Eu contei assim? Mas deu uma erradinha porque você falou raiz, caule, tronco, folha e fruto. mas dá mais 5, né? Não, deu sim, né? Raiz, caule, tronco, folha e fruto. Tá certo. 5 partes. Raiz, caule, folha, flor e fruto. 5 partes. Silvana, acho que ela fez a lição que eu fiz. Eu estava fazendo essa meditação aqui, eu fiquei pensando, essa lição eu tinha 10 anos, quando eu estava fazendo essa lição de ciência. E fiquei simplesmente 3 dias naquela lição, sem saber dar a resposta. Eu sabia que era 5, mas quando era para dizer quais são elas, aí eu bagunçava tudo. E a professora me botou de castigo e falou: você só vai quando você dá a lição. Eu sentei em cima do livro e fiquei lá, empurrado. E ela vendo que eu não ia estudar mesmo, aí ela falou: então você vai para casa, amanhã quando você chegar você me dá essa lição. Você já está 3 dias nessa lição. Aí eu fui para casa, lógico que estudei bastante. Bem, quando eu cheguei de manhã, eu falei: toma essa lição logo, que eu não esqueço. Então eu dei essa lição. Então essa daí eu não esqueço nunca mais. Olha, eu tinha 10 anos, estou com 68, eu já lembro certinho quantas partes se divide a planta. Então, irmãos, nós falando da planta e nosso tema para o nosso estudo é raízes. Vamos falar de raízes, né? Raízes é bem importante, raízes, né? A palavra raiz. A importância das raízes, a gente vê aqui que ela é a primeira citada na divisão das partes. Ela é a primeira citada, raízes, né? Raízes, caule, folha, flor e fruto. E nós também podemos perceber que na leitura, a gente vê na leitura que o semeador, ele saiu para semear, então ele lançou semente para tudo que foi terreno, né? Ele não jogou só no terreno só, então ele jogou semente em vários lugares, em lugares diferentes. A semente caiu em lugares diferentes, tinha tipo de solos diferentes, onde ele lançou a semente. E nós podemos também ver aqui no nosso estudo que a semente era boa. A semente era boa. Por que a semente era boa? Porque aqui a gente vê que só não brotou a semente que os passarinhos comeram, mas as outras brotaram. As outras elas brotaram. Só as que os passarinhos comeram que não brotou. E o verso 6 diz que secaram porque não tinham raízes. Algumas que nasceu, secou porque não tinha raiz. Elas não estavam enraizadas, né? Então o local onde elas estavam fixadas não tinha sustento suficiente para elas se fixarem, né, na terra, para se desenvolver. Então a gente observa que a semente daquele semeador era uma semente muito boa, porque não falhou uma. Agora vem a história daquelas que foram fracassando, né? Daquelas que foram fracassando. Certa vez uma pessoa falou para mim: o que é esse negócio de aceitar Jesus? Fala para mim. Eu falei: mas por que você quer saber?
Falou, porque eu já aceitei Jesus um montão de vezes, não mudou nada na minha vida, até hoje minha vida continua a mesma, não mudou nada. Como que é esse negócio? Então, eu expliquei um pouco para ele a respeito de como que é receber Jesus. Mas eu acho que ele ainda não entendeu ou não acreditou, ele ainda está precisando entender e fixar suas raízes, né, na pessoa certa. Minha vida continua a mesma, eu aceitei Jesus um monte de vezes. Então tem que ver, alguma coisa está errada, mas não é da parte de Jesus. A semente é boa, né? Segundo ponto aqui, irmão, sobre raízes, a gente vai ver a saúde, né? A saúde das nossas raízes. A saúde das nossas raízes só serão saudáveis se elas estiverem no local certo, né? Se elas estiverem num bom solo. Então elas são saudáveis porque elas estão num bom solo, recebendo o quê? Os nutrientes necessários para que elas façam com que a planta se desenvolva. Então, elas estando num bom solo, recebendo os nutrientes necessários, não tem como dar errado. Aquela planta vai de vento em polpa, como diz o ditado, né? Queria pedir para o Tiago, lê para mim aí o primeiro Salmo 1, de 1 a 3, já que a gente está falando de raízes, né? Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha aí que maravilha, né? Ela está plantada ao lado do ribeiro e ela dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nem murcham. Por quê? Suas raízes estão profundas na beira do rio. Suas raízes estão profundas. E certamente, não sei quantos aqui, eu acredito que quase todos já andaram na beira de um rio e já observaram como isso é real, né? Ela plantada ao lado do ribeiro, ela é uma árvore frondosa, né? Bonita. E aqui nós vemos que a palavra que nós estamos estudando, ela é contada por Jesus. Jesus que está contando essa parábola. E se é Jesus que está contando, ela é real, né? Ela é verdadeira. Não é uma historinha de carochinha. Ela é real, né? Tanto que quando você lê mais para frente o capítulo, você vai ver que Jesus vai explicar os seus discípulos a respeito da parábola. Eu vou contar para vocês qual que é a parábola. Ele explica, né? Então é algo verdadeiro. Estava sendo contada por ele. E ele diz que somente a planta que estava em boa terra produziu frutos. Aquela que estava em boa terra, ela produziu frutos. Irmãos, na roça não é muito assim na roça. Então eu vim da roça, estou na roça, Zé de Paula também é da roça. Na roça é um pouco diferente. Às vezes a terra está adubada, mas a planta não vai, não dá nada. Ano passado eu plantei uma rocinha lá de milho e
E a terra estava bem adubada, eu adubei bastante aqueles milho e não deu nada. Então eu fui ver que era a semente. A semente não prestava. A semente era muito ruim. Um ano antes de eu plantar aquela roça, eu tirei uma colheita maravilhosa. Peguei a semente lá em Itapira, estava junto com o Zé de Paula. Mas eu fiquei com preguiça de ir lá em Itapira pegar 2,5 kg, eu comprei aqui mesmo. Então eu dei com os burros nada. Ela não deu, né? O que não é o caso aqui do nosso estudo, não é o caso dessa semente, não é o caso desse semeador, porque ele está semeando uma boa semente. Ele está lançando na terra uma boa semente, embora que ele lançou vários tipos de solos diferentes. Cadê Neto? Neto, pode ler para nós João 15, de 1 a 8, por favor? João 15, do 1 a 8. Jesus vai falar de quem ele é, né? Vai falar como que a gente precisa estar com ele. Pode. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanha, lança no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, uma boa orientação também aqui de Jesus, né? Irmãos, é uma pergunta que você não precisa responder, mas a pergunta é: para onde você tem fixado suas raízes? De onde você está tirando o alimento para a sua vida? Da onde você está tirando o alimento para a sua vida? Nós podemos ver que as raízes, elas precisam estar no local certo para puxar o nutriente correto para que a planta se desenvolva, né? Então, para onde você tem fixado suas raízes? De onde está tirando o alimento para a sua vida? Aqui no João 15, no verso 3, Jesus fala que vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado a vocês. Ele fala: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho 30 anos de convertido, e pensando assim do tempo que eu já tenho estudado a palavra de Deus, do tempo que eu já tenho participado de estudos, tenho aprendido. Olha, a gente tem aprendido bastante da palavra de Deus. Eu fiquei pensando nesse versículo aqui que ele fala: vocês já estão indo pela palavra
eu vos tenho ensinado. E eu fiquei pensando, Jesus está dizendo, vocês conhecem muito, eu ensinei muito, então vivam isso, pratique isso, valorize isso, valorização. Então a valorização ela é muito importante. Você aprendeu do seu mestre, uma boa orientação. Então, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Ou seja, vivam isso, sigam isso, aprendam isso, né? Eu lembro aqui da nossa filha, Aline, que de vez em quando ela fazia umas coisas erradas e a gente chamava ela, tentava explicar umas coisas para ela e ela olhava na gente e falava assim, eu sei, pai, eu sei. Eu falava, filho, mas você sabe, por que você não faz certo? Você sabe, mas você não faz. Então faça. A gente precisa lembrar disso, irmão, na nossa vida. A gente sabe. A gente precisa fazer. A gente aprender. Então vamos fazer, né? Vamos valorizar. Isso chama-se valorização. Eu valorizo aquilo que eu aprendi do mestre. Terceiro ponto aqui ainda falando sobre raízes, é só valorizando a voz de Deus, né? Valorizando a voz de Jesus, que crescemos e que nos tornamos melhores. Porque se nós não valorizar a palavra de Jesus, nós não vamos crescer e nós não vamos nos tornar melhor. Porque a gente não valoriza. A gente tem uma bagagem boa, uma bagagem grande, mas a gente não usa, não bota em prática. Então é só valorizando que nos tornamos melhores, valorizando os ensinamentos do mestre, valorizando aquilo que ele ensinou. Isso que ele contou a parábola, porque ele falou, se vocês têm ouvido, então vocês prestem atenção, vocês ouçam. Jesus, muito antes de ir para a cruz, ele disse que ele era o bom pastor. Ele falou, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele fez isso. Ele disse lá atrás e depois ele fez isso. Ele é o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ele fez, ele foi para lá, para a cruz. Ele se deu por nós, irmãos. Ele foi lá, se entregou por nós. Eu fico pensando, eu nem sabia que eu sabia nada, não existia, né? Mas ele sabia. Dionísio vai vir aí, vai precisar ouvir, vai precisar aprender da boa semente, da boa terra. Então ele se deu por nós e ele nos orienta a vivermos dando bons frutos. A orientação de Jesus é essa: vivam e dê bons frutos. Ou seja, ele fala para que o vosso fruto permaneça, né? Vivemos dando bons frutos. Portanto, irmão, a maneira correta é: deixe o Senhor conduzir você. Deixe o Senhor conduzi-lo. Ele disse que ele conduz para... O bom pastor conduz as ovelhas para onde? Para pastos verdejantes. O bom pastor
conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. Então, ele não leva você para um rapadão, ele não leva você para um arrancador, né? A Silvana sabe o que é arrancador. Quando arranca mandioca, deixa só o mato, né, Silvana? Aquele cigarro de mandioca chama arrancador. E lá quando o burro não presta mais de trabalho, não presta mais para trabalhar, solta aquele bicho lá no arrancador. Grava ele, falta mandioca. Não presta mais para trabalhar, né? Jesus não faz isso com nós, irmãos. Jesus, ele diz, ele é o bom pastor. E ele nos conduz a pastos verdejantes. Lá nós podemos descansar, né, para prosseguir. Descansar para prosseguir. Irmão, a palavra de Deus é um pasto muito verdejante. É um pasto maravilhoso. É de lá que nós tiramos o nosso sustento, de lá que nós tiramos a nossa força. É da palavra que você se alimenta, é a palavra que anima você, é a palavra que muda a sua direção, é a palavra que tira o seu pensamento ruim e coloca um pensamento direto, um pensamento ajeitado para você caminhar. É só na palavra. Você lembra de alguns pregadores que falam: a palavra tem poder. Então, a palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder, mas você precisa se alimentar da palavra para poder você reagir, né? Às vezes alguém fala algo para você e você nem presta atenção direito. Principalmente quando a gente é mais jovem, né? A gente está com a cabeça a mil e a gente não presta muita atenção. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele leva você lá atrás, lá naquele lugar, para você pensar naquilo que você ouviu. Isso aqui eu lembrei agora. Eu, quando fiz 18 anos, saí da minha terra e queria sair do mundo. Queria numa terra que eu não gostava, porque trabalhava demais. Eu queria achar uma terra que dava para ganhar dinheiro. Mas meu tio, eu fui criado com um tio meu, irmão da minha mãe, ele gostava muito de mim, era meu padrinho. E ele não queria que eu vinha embora. Ele fazia tudo o contrário para mim não vir. Eu fazendo tudo para vir embora para São Paulo, ele fazendo tudo o contrário para não vir. Era uma briga. Eu plantava fumo, roça de fumo com ele de meia, e quando plantei a roça, falei: vou vender essa roça aqui. Meu tio, é que ele comprava para revender depois. Eu falei: vou vender para meu tio e vou embora. Aí cheguei lá: ô meu padrinho, compra meu fumo. Não, não quero não. Eu falei: mas como não? Não, não estou comprando. Eu falei: como está comprando? O senhor compra todo ano? Por que o senhor não vai comprar o meu? Não, não quero. Pode vender para quem quiser. Mas aí eu fui e vendi para outro cara, sabe? Quando ele subiu, quando ele soube que eu vendi, com arara. Aí eu falei: meu senhor não quis comprar. Mas era porque ele não queria. Ele sabia que eu ia vender, pegar o dinheiro e ir embora. Ele não queria que eu ia embora. E quando eu estava indo embora, eu fui dar um abraço nele, ele chorando muito. Ele me abraçou e falou: meu filho, eu não queria que você fosse. Fiz tudo o contrário para você não ir, mas eu já vi que não tem jeito. Você quer ir, não tem como eu segurar você, só se eu amarrar, mas não posso amarrar. Então, vou lhe dizer uma coisa: por onde você estiver, ou por onde você andar, seja um homem, meu filho. Seja um homem. Seu padrinho tem o defeito dele, mas seu padrinho é um homem que honra com as coisas que ele faz, que honra com as pessoas. Então seja um homem. Ele me abraçou, eu fui embora chorando também e viajei. E depois de 2 anos, depois de 4 anos, veio uns pensamentos todos na minha cabeça. Fiquei 3 meses empregado em São Paulo e as coisas começaram a ficar ruins. E um dia eu estava... Eu acho que é o diabo que coloca isso na cabeça da gente. Eu falei: quer saber? A gente
Quer trabalhar, não acha trabalho. Vai nas firmas, os caras não pegam. Vai arrumar, eu trabalho de guarda, vai para as empresas, fala que tem que casar para poder arrumar emprego. E os bandidos aí tomando cerveja, andando de carrão, tudo de boa, e eu nem emprego tenho. Eu falei, quer saber, eu vou chegar nesses caras aí. Vou falar para eles arrumar um revólver para mim, eu vou pular no meio deles, vou ver o que dá, porque de jeito não dá não. Rapaz, eu estava com esse pensamento firme, e eu estava andando uma noite, era mais ou menos uma hora da manhã, eu estava andando lá do Jardim Eliana, do Bororé, para sair na segunda balsa de a pé, uma travessia grande. Eu chegava 2 horas onde eu ia parar. Parava meia-noite no Jardim Eliana e chegava 2 horas da manhã na casa que eu ia ficar. E no caminho eu estava com esse pensamento. Você sabe o que veio na minha cabeça naquela hora, 2 horas da manhã? Meu tio falando para mim: meu filho, seja um homem por onde você for. Seu padrinho é um homem. Mas aquilo era como ele estivesse falando na minha orelha. Eu assustei assim, caminhando sozinho. Eu falei, mas o que eu estou pensando da vida, gente? Como que eu vou pegar um negócio para roubar? Eu não tenho bandido na minha família, não tenho ladrão na minha família. Por que eu vou virar bandido? Não, eu vou. Amanhã eu vou voltar na firma que eu trabalhei, vou pedir a conta, vou pedir o emprego de volta. E foi o que eu fiz. No outro dia eu fui lá 9 horas da manhã, eu falei, dá para o senhor me dar meu emprego de volta? Eu estou precisando trabalhar. Ele falou, andou quebrando a cara? Eu falei, não quebrei o pescoço porque não chegou a hora. Ele falou, então vem trabalhar amanhã de noite. Eu falei, vem. Pronto. Firmei. Irmãos, palavra. Jesus não falou? Vocês têm ouvido? Vocês ouçam. Vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, deixe o Senhor conduzir você a pastos verdejantes, porque é lá que nós podemos descansar para prosseguir. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar força, que nós vamos encontrar refrigério, que nós vamos encontrar direção. É lá. Se não for lá, não vamos encontrar. Nós vamos encontrar esses barulhos do diabo na cabeça, mostrando um monte de coisa fácil, que não é fácil. Talvez já tinha até morrido, né? Tinha ido para o inferno, porque eu não era salvo, naquele tempo não conhecia nada de Deus. Mas Deus me conhecia. Deus tinha um propósito na minha vida. Deus estava me empurrando lá para a cruz de Cristo. Me empurrando para me ver que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão. Que a palavra do Senhor faça surta o efeito que Ele queira em cada coração. E muito obrigado, alegria de poder estudar junto com os irmãos, e foi isso que o Senhor me deu para eu trazer para vocês. Amém? Vamos orar, pastor? Nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos dá, pela direção que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, ó Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela oportunidade de compartilhar junto com os irmãos. Peço que o Senhor nos ajude a lembrarmos, ó Pai, que as nossas raízes devem estar fincadas, ó Pai, no Senhor, porque é de lá que nós vamos tirar a nossa força, o nosso alimento. É de lá que nós vamos dar frutos e frutos permanentes para a honra e glória do Teu nome. Abençoe nossa noite, leve cada um para casa debaixo do Teu poder, e é no nome de Jesus